O mundo visto do céu. Ruthin até Monte Snowdon. Nossa viagem começa ao norte do país de Gales, na cidade histórica de Ruthin. Das ruínas do medieval castelo de Denbigh, sobrevoaremos as praias douradas e cidades balneárias do litoral norte. Na Baía de Conway, seguiremos a sudoeste, passando pela maior pedreira de ardósia do país de Gales. Iremos até o Estreito de Menai, um canal marítimo que separa a ilha de Anglesey da terra firme. Do castelo de Carnarvon, no trono oficial do príncipe de Gales, encerraremos essa viagem com um voo espetacular pelas montanhas e vales de Snowdonia até o pico mais alto de Gales, o Monte Snowdon. Atualmente, a região norte é a menos habitada do país de Gales. Mas por trás dessa paisagem tranquila e pacífica, existe uma história longa e muitas vezes violenta, pois essas montanhas e vales foram um dia a última linha defensiva para o país de Gales independente, quando precisou se defender contra o poder do exército inglês. Até hoje, o norte do país de Gales é o centro do idioma galês e o símbolo da identidade nacional e cultura galesa. Por todo o norte do país de Gales existem lembranças constantes da guerra com a vizinha Inglaterra há mais de 700 anos, como as ruínas do castelo de Ruthin, construído sob ordem do rei inglês Eduardo I para reprimir qualquer ato de revolta. Entre as ruínas macabras estão o local do açoitamento e a piscina de afogamento. Tempos depois, nos anos de 1800, as ruínas foram incorporadas a esse grande castelo, hoje um hotel de luxo. Ele fica de frente para a cidade mercante medieval de Ruthin e as pitorescas colinas do Vale de Clwyd. Ao norte do país de Gales existem muitos castelos em ruínas. Essas são as ruínas do antes grandioso castelo de Denbigh. Quando Eduardo I, também conhecido como Rei Guerreiro, conquistou essas terras nos anos de 1200, ele decidiu construir uma série de castelos para cercar e dominar os galeses, e também para proteger os colonos ingleses. Mas essa medida não foi suficiente para reprimir os inúmeros ataques dos rebeldes contra Denbigh. O mais terrível foi a revolta de 1400, quando a cidade foi destruída e incendiada. Ao norte, entre as colinas exuberantes, fica a cidade de St. Asaph, que alega ter a menor catedral secular da Grã-Bretanha, com apenas 55 metros de comprimento por 20 de largura. Apesar do tamanho, essa catedral do século XIII exerceu um dos papéis mais importantes na história do país de Gales. Nela se encontra a tradução galesa de 1558 da Bíblia, que ajudou a padronizar o idioma. Hoje, 1 em cada 5 dos 3 milhões de galeses fala galês. O local fica perto da costa e de Point of Ayr, a ponta mais setentrional do país de Gales. Point of Ayr também é o nome desse farol, o mais antigo do país de Gales. Erguido em 1776 e desativado desde 1844, situa-se na praia de Tallacar como um importante marco histórico. O local isolado e exposto lhe rendeu histórias de um faroleiro fantasma que fica de vigia na parte superior.
Seguindo a leste pelo litoral, vemos a cidade à beira-mar de Prestatyn. Tornou-se um destino de férias muito procurado nos anos de 1900 com a chegada da estrada de ferro. Banhar-se nas águas limpas era considerado uma atividade muito saudável pelos vitorianos que moravam na cidade. Hoje, com uma grande área para trailers, Prestatyn continua sendo uma estação de férias. Mas com o declínio do número de turistas britânicos, a cidade precisou diversificar, tornando-se um destino regional de compras. O turismo em baixa ecoou por outras estações de férias ao longo da costa, como a vizinha bem maior, Rhyl. Rhyl foi por muito tempo conhecida por todo o país de Gales e o noroeste da Inglaterra. Mas o crescimento do turismo no exterior e os voos mais baratos na década de 70 surtiram um efeito negativo na cidade. Rhyl fica na foz do rio Clwyd, um canal crucial para o rei inglês Eduardo I na era medieval. Após a vitória sobre os galeses em 1277, ele precisou de quase 1000 homens para endireitar esse trecho fluvial de 5 quilômetros para que as barcaças com suprimentos chegassem ao posto de comando no castelo de Ruthin. Com muralhas, torres e entradas, o castelo intimidava e protegia ao mesmo tempo. A fortaleza resistiu bem a uma grande revolta galesa, mas acabou sendo destruída 300 anos depois na Guerra Civil de 1646 e ficou abandonada. Desde 1947, um trabalho de conservação tem sido realizado para preservar essa importante herança arquitetônica. Existe um castelo mais intacto ao sul. O castelo de Bodelwyddan, do século XV, apesar do nome das torres de defesa, foi originalmente projetado como uma grandiosa mansão senhorial que remete à riqueza, status e patrimônio. Foi o lar dos Williams, uma conhecida família galesa, por cerca de 200 anos, até passarem por sérios problemas financeiros nos anos de 1850. Durante a Primeira Guerra Mundial, a casa serviu de hospital e soldados recém-recrutados se exercitavam em partes do terreno. Os poços e trincheiras para treinamento dos jovens soldados para a Primeira Guerra ainda podem ser vistos hoje. Atualmente, Bodelwyddan é de propriedade de Heritage Trust, que converteu a edificação e o terreno em museu, galeria e atração turística. De volta ao litoral, existem as ruínas do que talvez seja o castelo mais pitoresco e romântico de todo o país de Gales, o Castelo de Grick. Esse castelo de conto de fadas com suas 18 torres pode à primeira vista parecer que testemunhou séculos de batalhas, mas na verdade foi vítima de décadas de abandono. O Castelo de Grick foi finalizado nos anos de 1820, no auge do movimento neogótico, que resgatou estilos e formas medievais. Originalmente como residência familiar, mudou de dono várias vezes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo utilizou o castelo para abrigar 200 refugiados judeus. Durante muitos anos, sediou eventos públicos e privados, mas foi gradativamente virando ruínas. Abandonado na maior parte, foi diversas vezes saqueado e vandalizado. Houve também um incêndio que pôs fim à sua época áurea. Embora pareça totalmente abandonado hoje em dia, Grick é, na verdade, um edifício tombado. Mas o alto preço de uma restauração deixa seu futuro incerto. Voando a oeste, chegamos ao rio Conway, conhecido pela pesca de salmão e trutas. Às margens, encontra-se um dos jardins mais importantes do mundo, Bodnant. Iniciado em 1875,
4 gerações sucessivas da família Aberconey criaram este jardim a partir de sementes e mudas colhidas em expedições na China, América do Norte, Europa e Japão. A parte superior ao redor da casa consiste de esplêndidos terraços e gramados em estilo italiano, feitos no início dos anos de 1900. A parte inferior é formada pelo vale do rio Harathling e é onde fica o Jardim Silvestre. Em 1949, os Aberconeys convenceram o National Trust a ficar encarregado dos jardins de Bodenham, mas a casa permanece com a família Aberconey, que ainda mora aqui. O rio Coney corre em direção ao norte até o mar Irlandês. A foz do Coney, onde desemboca na Baía de Coney, é um verdadeiro ponto histórico. 2 das maiores obras de engenharia do século XIX na Grã-Bretanha ficam lado a lado. A primeira ponte tubular de ferro da história de Robert Stephenson e a ponte pêncil de Thomas Telford, uma das primeiras do gênero. E sobre as pontes, um exemplar da arquitetura medieval, o Castelo de Coney. Construído para reprimir a rebelião galesa, era tão impenetrável que toda a fortaleza podia ser vigiada por apenas 30 homens. Mas as muralhas que ainda cercam a cidade são uma lembrança de que nem mesmo esse castelo podia deter os ataques galeses. Na foz do rio Coney, existe um cabo rochoso de 200 metros, conhecido como Great Orme. Por volta de meados do século XIX, havia aqui a maior mina de cobre da Europa, com 6 quilômetros de túneis. Na base fica Llandudno, cuja história provavelmente está relacionada às antigas minas de cobre. Mas hoje Llandudno é a maior e mais popular estação de férias à beira-mar do país de Gales. Mais para o interior, essas exuberantes colinas, habitadas por mais de 200 mil anos, remontam aos Neandertais. As atividades humanas ao longo dos milênios deixaram uma riqueza de ruínas pré-históricas por todo o norte galês. Entre as mais belas estão essas pedras da Idade do Bronze. Conhecido como Círculo dos Druidas, era um local para rituais e sacrifício no passado. Outros indícios arqueológicos indicam que 5.000 anos atrás, essa área também era um dos locais mais importantes da Grã-Bretanha na fabricação de machados de pedra. Não muito longe, no Planalto das Montanhas, existe outra pedreira de uma era mais recente, a Pedreira de Ardose de Penrhyn. É a maior pedreira de ardósia da Grã-Bretanha, com mais de 1,5 km de extensão e 317 metros de profundidade. Hoje, a força de trabalho é de aproximadamente 200 homens, mas em seu auge havia perto de 3.000 trabalhadores. No final do século XIX, essa era a maior e mais produtiva pedreira de ardósia do mundo. A pedreira pertencia à família inglesa Pennant desde o século XVIII e logo dominou a indústria no norte de Gales, produzindo mais de 100.000 toneladas de ardósia por ano. Na virada do século XIX, houve um esforço grande para atender a demanda, o que levou a um conflito entre a empresa e trabalhadores na reivindicação por melhores salários e mais segurança no trabalho. Várias greves ocorreram. A maior delas durou 3 anos. Os lucros com a pedreira eram altíssimos. Os excessos e o estilo de vida dos proprietários ingleses devem ter revoltado os trabalhadores galeses. A fortuna com a mina de ardósia possibilitou que a família Pennant construísse o impressionante castelo de Penrhyn.
Essa grandiosa residência foi construída ao estilo de uma fortaleza normanda, uma tendência entre os ricos e poderosos no século XIX. Outros castelos parecidos foram construídos a partir dessa época, mas Penrhyn é um dos mais admirados. Em 1951, o castelo, com seus 160 quilômetros quadrados de terreno, foi passado para o governo em troca de impostos sobre a herança. Hoje pertence ao National Trust e fica aberto ao público. De um castelo em que se priorizou o conforto a um castelo projetado para a guerra 600 anos antes. O castelo de Beaumaris, na ilha de Anglesey, fica de frente para o estreito que o separa da terra firme. Depois de conquistar o país de Gales, o rei inglês Eduardo I do século XIII projetou Beaumaris para ser sua fortaleza mais grandiosa e não poupou gastos. As obras começaram em 1295 e continuaram por 35 anos, com mais de 3.500 trabalhadores no pico da construção. Além do fosso e diversos balestreiros, as entradas eram protegidas por aberturas por onde se derramava óleo quente sobre o inimigo. Mas o financiamento e materiais se esgotaram quando o rei Eduardo I voltou sua atenção para as guerras na Escócia, e o castelo não chegou a ser concluído. Hoje, essa extraordinária construção abandonada faz parte do patrimônio mundial como um exemplo da arquitetura militar na região norte do país de Gales. Na margem oposta do Estreito de Menai fica Bangor, um de apenas 6 lugares considerados cidades no país de Gales. Hoje tem uma população de 20.000 habitantes, mas durante séculos foi uma cidade com apenas 2 ruas. Bangor permaneceu assim até os anos de 1700, quando tornou-se parte da rota principal para o tráfego postal entre Londres e Dublin. A partir de então, de uma pacata cidade, passou a ser um importante polo industrial e comercial. Bangor também se tornou um centro de ensino superior, quando a primeira universidade a norte de Gales abriu suas portas em 1884. O prédio principal foi construído em 1911 com muitas honras e hoje é um dos marcos imponentes de Bangor. Na outra extremidade do Estreito de Menai fica outra grande fortaleza, existente há mais de 7 séculos. O Castelo de Carnarvon. Eduardo I da Inglaterra queria criar uma sede protocolar que serviria de símbolo de domínio inglês sobre os galeses. Proclamada a capital inglesa, Carnarvon foi construída com acomodações luxuosas destinadas à futura realeza que controlaria Gales e suas finanças. Uma história famosa foi a de que o rei Eduardo, com a finalidade de acalmar os galeses, prometera dar-lhes um príncipe nascido em Gales e que não falasse uma palavra da língua inglesa. Mantendo sua promessa, o rei providenciou o nascimento de um filho entre essas muralhas, que por ser um bebê, ainda não falava uma palavra de inglês, nem em qualquer outra língua, por sinal. Desde então, a tradição é nomear príncipe de Gales o filho mais velho do monarca inglês. A coroação sempre foi realizada aqui no Castelo de Carnarvon. Hoje, o título é do Príncipe Charles, filho de Elizabeth II, rainha do Reino Unido. Este grandioso castelo é ofuscado pela cadeia de montanhas no centro do norte galês. Snowdonia. Esse parque nacional de 2.000 quilômetros quadrados foi esculpido por vulcões e geleiras durante centenas de milhões de anos. Hoje, essa paisagem deslumbrante é o lar de muitas espécies protegidas de plantas, aves e mamíferos. Snowdonia também é uma das regiões mais úmidas das Ilhas Britânicas. Mas isso não impede os 6 milhões de visitantes anuais que são atraídos para esse lugar mágico e espetacular.
Segundo a tradição popular, diversas lendas e mitos provêm de Snowdonia. A figura mais conhecida de todas é Arthur, o rei de todos os bretões, cuja última batalha teria ocorrido aqui, onde ele teria sido morto por flechas. Segundo algumas histórias, o lago Oggen foi o último lugar de descanso de Excalibur, a espada mágica de Arthur. O Parque Nacional de Snowdonia ganhou esse nome em homenagem ao Monte Snowdon, o pico mais alto da Inglaterra e do país de Gales. É um vulcão extinto. O pico tem mais de 1000 metros de altura e uma das vistas mais bonitas da Grã-Bretanha. Quando o sol se põe em Snowdonia, a paisagem ganha uma cor que lembra o dragão vermelho, que, segundo a lenda, ficou preso em uma caverna abaixo das montanhas. Libertado por Merlin, mago do rei Arthur, a criatura viria a se tornar o símbolo eterno dessas terras e seu povo, o dragão vermelho de Gales. Uma história mágica e o lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, VPN Santos.